Olá, pecadores assim como eu. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que vai estar vendo esse vídeo em qualquer horário do dia. Muito legal estar com vocês aqui mais uma vez. Vamos para a leitura do nosso livro Antes que Seja Tarde. É chegada a hora, então leia antes que seja tarde. Lembre-se que na descrição desse vídeo, aqui da nossa leitura, você encontra o link para a compra deste livro. O pastor Tomás Amaral, que é o autor, segue vendendo esse livro na internet pelo preço que vai apenas servir para custear a produção de mais livros, ou seja, lucro zero, tá bom? Então confira aí o link na descrição do vídeo. E para falar para você que é a primeira vez que está chegando aqui no canal, esse livro aqui é um livro que hoje é essencial na leitura da vida dos cristãos, e principalmente aí do pessoal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você não leu ainda, você precisa ler. E só lembrando, né? Para quem não tá sabendo, para quem tá sabendo, eu quero lembrar. Para quem não tá sabendo, eu quero te ajudar a se contextualizar no assunto. O pastor Tomás Amaral, ele foi demitido da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele perdeu sua credencial de pastor, ele perdeu seu ministério pastoral por escrever esse livro. E a cada capítulo que você ler esse livro ou ouvir aqui no canal junto comigo, você vai se indignar tanto quanto eu e observar tamanha foi a injustiça por parte do pastor Luiz Mário, ex-presidente da Associação Espírito Santense, que hoje, de forma irônica, uma piada pronta, é o diretor de liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia para toda a divisão sul-americana. É um absurdo esse cara ser hoje o diretor de liberdade religiosa, sendo que, em minha opinião, ele perseguiu e cerceou a liberdade religiosa do pastor Tomás Amaral, que escreveu esse livro, e por causa de ter escrito esse livro, ele perdeu então sua credencial de pastor. Gente, nesse livro não tem nada demais, a não ser alertas importantíssimos para o povo de Deus, para que o povo de Deus possa levar a amada Igreja Adventista do Sétimo Dia, a amada Igreja do Senhor, para uma situação de alegria, de boa comunhão, de bom funcionamento. Ou seja, são alertas. Alertas antes que seja tarde. Né? Então é chegada a hora, leia antes que seja tarde. Antes de eu começar a leitura, eu quero que você deixe seu like aqui nesse vídeo, tá bom? Se você não for inscrito no canal, se inscreva e lembre-se, você ativa as notificações aí para que você saiba quando o vídeo novo tá chegando aqui no canal. Beleza? Então, antes que seja tarde, né? Vamos à leitura? Então, é chegada a hora. Vamos ler juntos o capítulo 7, a doença da ultra-institucionalização. Tá certo? Vamos ler. Capítulo 7, a doença da ultra-institucionalização. Boa parte dos pioneiros adventistas eram contrários à ideia de se organizar o movimento. Eles haviam sido expulsos de suas igrejas e, de certa maneira, criaram uma espécie de resistência às instituições, por as considerarem Babilônia. Com o tempo, porém, eles foram entendendo que o simples fato de um movimento ser formalmente instituído não significava que ele se tornaria parte da Babilônia. Além disso, o crescimento e expansão da obra apresentavam necessidades que tornavam essencial a sua organização. Até ali, o movimento não tinha segurança jurídica diante da sociedade. Suas propriedades, por exemplo, estavam em nome de pessoas físicas. Não havia um corpo oficial de líderes que coordenasse o trabalho e respondesse pelo grupo, tanto local como nacionalmente. O período de 1861 a 1863, assim, marcou a organização formal do movimento adventista, resultando na fundação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tiago White capitaneou o processo de organização e teve o apoio de sua esposa Ellen White. Embora ela tenha se sentido satisfeita com os resultados, havia um ponto que a preocupava muito: a concentração de poder nas mãos de uma ou poucas pessoas na liderança da instituição. Suas preocupações tinham fundamento.
pois os anos seguintes testemunharam o mau uso da autoridade pelos presidentes da Associação Geral, incluindo o próprio Tiago White. O único que não recebeu reprovação nesse sentido foi John Brinton, o primeiro presidente. Dentre os demais, porém, alguns conseguiram se destacar por sua postura extremamente autoritária e arbitrária, como George E. Butler e Ole A. Olsen. A liderança deste último, a propósito, foi uma das mais nocivas para a igreja. Não bastasse sua própria atitude ditatorial, ele deu liberdade para que seus associados, inspirados pela sua forma peculiar de liderar, também agissem com aberto autoritarismo. Ellen White o confrontou várias vezes por sua conduta e, a fim de silenciá-la e demonstrar seu poder, ele fez arranjos para enviá-la para a Austrália. Não podemos deixar de falar ainda do Dr. John H. Kellogg. Embora ele não tenha sido um presidente da igreja, detinha um poder semelhante na obra médica adventista que, naquela época, possuía certa paridade com a Associação Geral. Kellogg frequentemente utilizava o poder que estava à sua disposição para defender seus pontos de vista pessoais dentro da organização. Ele rebateu e rejeitou publicamente as advertências de Ellen White quanto ao seu modo de liderar. Ellen White apelou por décadas para uma autoridade menos centralizada, especialmente pela presença constante do que ela chamava de poder monárquico. Isso aí que está sendo dito está escrito do inglês King Power, geralmente traduzido por poder régio nas edições brasileiras. Esse congregacionalismo do sistema era bem complicado naquela época. Voltando aqui, Ellen White apelou por décadas para uma autoridade menos centralizada, especialmente pela presença constante do que ela chamava de poder monárquico, por parte de pessoas em altas posições. Assim, líderes como Alonzo T. Jones e Elliot G. Waggoner empreenderam algumas tentativas a fim de trazer mudanças. Sua proposta de solução para o extremo do autoritarismo, porém, aterrissava no extremo do congregacionalismo, de maneira que Ellen White não pôde apoiar tal iniciativa. Embora Ellen White ansiasse por uma mudança do status quo, ela não estava disposta a unir forças com aqueles que, apesar de desejarem a mesma coisa, tendiam para uma direção extrema que ela não podia apoiar. Como resultado, ela teve de esperar o momento certo para agir de maneira mais decisiva. Na Assembleia Geral de 1901, as portas estavam mais abertas para mudanças. Na véspera da abertura dos trabalhos, Ellen White teve a oportunidade de falar numa reunião onde estavam vários líderes que serviriam como delegados. Seu discurso de quase 1h30 preparou o espírito dos delegados para tomarem votos na direção de uma mudança. Ela advertia para citar palavras de seu próprio discurso quanto à necessidade de uma reforma, abrindo aspas para Ellen White, uma reforma sem qualquer atraso. Pois ver aquela assembleia passar e se encerrar como as anteriores, com a mesma manipulação, com o mesmo tom e a mesma ordem, Deus proíba. Deus proíba, irmãos. Fecha aspas. Isso está escrito no discurso de Ellen White diante dos delegados na biblioteca do campus manuscrito, página 43, tradução aqui do autor. Apoiada por líderes que compreendiam a necessidade de uma reestruturação equilibrada da obra, como Arthur G. Daniels William White, seu terceiro filho, ela conseguiu com que fosse votada uma reorganização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nasciam assim as uniões, associações e a estrutura de departamentos. O objetivo no caso das uniões era reconhecer a diversidade de realidades dentro da igreja, concedendo autonomia e poder para essas sedes administrativas tomarem decisões de acordo com a necessidade as necessidades mais regionais.
Já no caso dos departamentos, o foco estava sobre a unidade, uma vez que seus programas manteriam a igreja falando a mesma língua. Um voto ainda mais surpreendente foi tomado e seu objetivo era o de conter o autoritarismo dos presidentes. Não mais seria eleito um presidente para a Associação Geral. Em vez disso, a comissão diretiva da Associação Geral passaria a servir como uma espécie de conselho de administração e exerceria o papel que até então era ocupado por um só obreiro. Um membro da comissão seria eleito para presidi-la, porém para um curto período de tempo e sujeito à autoridade da comissão, a qual poderia removê-lo a qualquer tempo. Ellen White ficou muito satisfeita com o resultado daquela assembleia. Com o passar dos anos, porém, ela percebeu que, apesar das boas decisões tomadas, não houve mudanças na mentalidade e no espírito de líderes como Kellogg, Jones, Wagner. Eles persistiam em resistir às decisões tomadas na Assembleia, em vez de focarem na missão da igreja, e travaram uma batalha acirrada contra Daniels até a Assembleia seguinte em 1903. Na Assembleia Geral de 1903, contudo, a obra médica até então regida por Kellogg foi transformada num departamento, perdendo o status e poder que detinha. Além disso, foi tomado um voto para restabelecer o posto de presidente da Associação Geral, para o qual Daniels foi eleito. Como resultado, o antigo problema do autoritarismo por parte do presidente da Assembleia Geral voltou a ocorrer. O próprio Daniels foi advertido por Ellen White em diversas ocasiões por esse motivo. Desde 1903, poucas modificações importantes foram feitas na estrutura da igreja, exceto pelo processo da criação e estabelecimento das divisões, que na Assembleia de 1918 foram definidas como extensões da Associação Geral para um determinado território. A questão da concentração de poder, contudo, não apenas se manteve, como se tornou ainda mais sofisticada e enraizada. Várias figuras de destaque no meio adventista têm discutido sobre esse assunto, especialmente nos Estados Unidos. Através de artigos, teses, doutorais, palestras, aulas, livros e até um sermão numa Assembleia das Associação Geral, há um forte movimento que busca por uma redefinição de parâmetros estruturais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como resultado, a Associação Geral criou uma força-tarefa com 100 representantes do mundo inteiro para discutir oficialmente o assunto. No final, um relatório foi preparado e, a começar pelo seu título, ele parecia muito promissor. Princípios, possibilidades e limites de flexibilidade no desenho da estrutura organizacional adventista do sétimo dia. Belo título, né? Seria interessante se ele, abrindo aspas aqui para minha opinião, seria interessante se não ficasse só no título. Agora era oficial e autorizado pela Associação Geral. Dentro de princípios e limites estabelecidos, a igreja poderia experimentar estruturas diferentes em qualquer lugar do mundo. Até os mais críticos reconheceram que o documento abria novos caminhos para o surgimento de modelos estruturais mais ajustados à missão. Um dos delegados da Força-Tarefa, contudo, já havia predito que deve haver uma melhor maneira de fazer igreja, mas perus não votam a favor do Natal. E os direitos de departamento não votarão sua própria saída do escritório. Dito e feito, as possibilidades nunca saíram do papel. É complicado, né, meus irmãos? Apesar de a Bíblia não especificar qual tipo de estrutura a igreja deve adotar, ela possui princípios suficientes para guiar os líderes nesse aspecto. Encontramos em suas páginas, por exemplo, que a estrutura da igreja primitiva foi sendo desenvolvida de acordo com as necessidades que iam aparecendo, sem rigidez organizacional. A passagem de Atos, capítulo 6, versículos 1 a 7, exemplifica isso muito bem. Com o aumento do número de discípulos, os apóstolos já não conseguiam
paralelamente à pregação do evangelho, manter satisfatoriamente o atendimento social às viúvas dentre os cristãos de origem grega. Como resultado, um mal-estar se instalou e demandava um incremento na estrutura de liderança que pudesse atender àquela necessidade. Assim, um parecer foi apresentado diante da comunidade, no sentido de serem escolhidos 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para cuidarem desse trabalho, enquanto os apóstolos se dedicariam exclusivamente à oração e à pregação. Foi aí, inclusive, que os dons de pessoas como Estevão passaram a ser aproveitados na vida da igreja, ou seja, a partir de uma redistribuição das responsabilidades. A função da estrutura, portanto, é garantir condições plenas para que todos os organismos da igreja cumpram a missão em sua total capacidade. A história da Igreja Adventista do Sétimo Dia também oferece uma grande variedade de conselhos quanto à maneira de nos relacionarmos com essa questão. Talvez as mais importantes lições que aprendemos ao recapitular nosso passado no que tange a sua estrutura sejam as seguintes. Número 1. A estrutura serve à missão e não ao contrário. Não o contrário. Número 2. A estrutura não pode servir a si mesma e à missão ao mesmo tempo. Número 3. A estrutura deve ser proporcional ao tamanho da missão, nem menor, nem maior. Número 4. A estrutura é transitória. Precisa se ajustar às diferentes realidades de missão mundiais. Número 5. A estrutura é tentadora. Precisa de mecanismos de depuração. Número 6. A estrutura precisa de pessoas da missão e vice-versa. Número 7. Se tiver de fazer sacrifícios entre a estrutura e a missão, sacrifique a estrutura. A despeito disso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia permanece com a mesma estrutura organizacional, cada dia mais hipertrofiada, complexa e custosa, a tal ponto de ser perfeitamente equiparada à de qualquer empresa multinacional com fins lucrativos. Considerando a limitação de recursos de que a Igreja dispõe, é essencial que se faça um uso mais objetivo deles, priorizando o que é prioritário e pondo de lado o que é secundário. Nossa estrutura, porém, torna isso virtualmente impossível. Em termos práticos, estamos falando de 4 níveis hierárquicos acima da igreja local. Primeiro, uma associação geral com sede base em Silver Spring, Estados Unidos. Segundo, 13 divisões da Associação Geral ao redor do mundo. Terceiro, 137 uniões dentro de suas respectivas divisões. E quarto, 698 associações e missões dentro de suas respectivas uniões. Abrindo aspas aqui para minha opinião, é muita gente vivendo às custas do dízimo de Deus, hein? Bom, só minha opinião. Cada um desses níveis conta com seus próprios administradores e diretores de departamentos, secretárias, pessoal de escritório e pessoal de apoio, instalações e manutenções prediais, tudo isso sem falar num número de materiais impressos, digitais, etc. Um número infinito, né? Para manter toda essa estrutura, cada real que entra na tesouraria das igrejas através de dízimos e ofertas está sujeito a uma distribuição que os pulveriza para todas as camadas. Tomando como exemplo a Associação Espírito Santense. 73% do dízimo fica com a associação, para a manutenção dos pastores, obreiros, funcionários, rádio e TV Novo Tempo locais e materiais evangelísticos. 7% são divididos entre a Rede Novo Tempo e a obra da colportagem, o NASP, a FAD Minas e a Educação Adventista. 10% são destinados à União Sudeste Brasileira, o ZEB, e outros 10% são destinados à Divisão Sul-Americana. Estas duas últimas, por suas vezes,
destinam 10% do total recebido para a Associação Geral em Silver Spring. Nessa pirâmide institucional, a base é contemplada apenas na distribuição das ofertas, das quais 60% fica para a igreja local, 20% vai para a Associação Geral e outros 20% são divididos entre a Associação Espírito Santense, 14%, a USEB 3,6% e a Divisão Sul-Americana 2,4%. Esses dados são de 2018, esses dados que foram apresentados. Em 2019, o volume dos dízimos representou 80,32% das entradas da Associação Espírito Santense e das ofertas 19,68%. Considerando que apenas 60% do volume das ofertas fica para a igreja local, estamos falando de um valor bem pequeno, 11,81% das entradas, para a igreja local manter sua estrutura física e técnica, além das suas atividades regulares. Não admira que tantos membros se sintam insatisfeitos nesse aspecto, principalmente quando comparam a simplicidade e até deficiência da maioria de seus templos com a qualidade e adequação dos prédios das instituições adventistas, como associações, colégios. Por vezes, não parece se tratar da mesma igreja. É verdade que, biblicamente, nós deveríamos ofertar mais, de maneira a aproximar o volume das ofertas do volume dos dízimos. Precisamos refletir, contudo, sobre o porquê de nossas ofertas serem tão baixas. Talvez parte da resposta esteja precisamente ligada ao quanto nossos membros veem como retorno de suas doações, especialmente em sua esfera imediata. Argumenta-se que essa distribuição voltada para a manutenção da estrutura serve para manter tanto a unidade da igreja como sua missão em nível mundial. Entretanto, será que para manter a unidade e a missão da igreja precisamos manter a estrutura da maneira que ela está? Mais ainda, será que estamos conseguindo manter eficazmente a unidade e a missão da igreja? O pastor é o principal elo entre a denominação e os membros. É através dele que a Igreja Adventista do Sétimo Dia transmite e reforça os padrões que formam sua identidade, inclusive no aspecto doutrinário. Da mesma forma, é por meio do pastor que os planos, as estratégias e as metas que compõem a missão da igreja são apresentadas aos líderes e membros locais. Assim, é no ministério que a igreja precisa focar prioritariamente. O modelo de atendimento pastoral que nós adotamos é o de distritos pastorais, sob o qual 4 fatores são levados em consideração para a formação de um distrito pastoral. Primeiro fator: número de membros. Segundo, número de congregações. Terceiro, dinâmica geográfica. E quarto, entradas financeiras. A formação de um distrito assim depende de uma equalização desses 4 elementos. O fator financeiro geralmente é preponderante, pois as entradas precisam ser suficientes tanto para arcar com os gastos do pastor distrital, como para contribuir com a manutenção dos níveis acima do distrito. Como resultado, numa região mais desenvolvida socialmente, onde as entradas tendem a ser maiores, haverá menos membros e congregações por pastor. Já numa região com maiores desafios sociais, o pastor terá um número maior de membros e congregações. Além de desigual, essa estratégia tem sido insuficiente para o pastoreio, pois até mesmo nas regiões com melhor realidade financeira, há muito mais ovelhas do que o pastor consegue pastorear. Esse plano até funcionaria se tivéssemos na prática uma estrutura de discipulado que atendesse a todas as ovelhas através do pastoreio compartilhado. No entanto, administrações vêm e vão, sem ninguém estar disposto a pagar o preço para levar um plano como esse para além das intenções. Falaremos mais detidamente sobre isso no capítulo 13. Para complicar mais ainda, o pastor adventista recebe uma agenda com uma série de programas denominacionais para promover, o que deixa pouco espaço para que ele desenvolva um ministério mais afinado com as necessidades locais. Diante de tamanho desafio, a vida útil do pastor num distrito geralmente é encurtada, com desgaste de ambos os lados,
O pastor que, muitas vezes frustrado por não ter conseguido atingir seus objetivos pastorais, sente a necessidade de começar de novo em outro local e com outras pessoas, e da igreja que, não se sentindo bem atendida, tem esperança de que o próximo pastor esteja mais presente e pastoreie melhor. Assim, raramente um pastor adventista consegue iniciar e terminar ou consolidar um projeto de base. Daí vem um novo pastor que, tendo outras vocações, geralmente vai começar projetos diferentes e o ciclo se repete. Em denominações com sistemas ministeriais que priorizam um pastorado local, a realidade tende a ser bem diferente. Além de os pastores cuidarem de bem menos ovelhas, eles tendem a ficar por muito mais tempo na igreja, vindo a executar diversos projetos juntamente com a liderança e membresia local. Ele tem tempo para conhecer bem os irmãos, para formar laços que aumentam sua influência na comunidade e para treinar e equipar os membros para a missão. Em outras palavras, ele não é visto por sua congregação como mais um pastor que chega e que daqui a pouco vai embora sem nem sequer ter aprendido o nome dos membros. Sim, há um outro lado nessa história. Por essas igrejas não estarem tão diretamente conectadas a uma estrutura, isto é, por terem mais liberdade para agir localmente, é bem mais desafiador manter sua unidade doutrinária e missional. Contudo, não seria essa a proposta dessa reflexão. A ideia seria buscar um equilíbrio, não uma desconexão, uma otimização dos recursos com foco no mais importante. Considere, afinal, que cada uma de nossas sedes administrativas vai tirar cerca de 10 obreiros de posições pastorais para colocá-los no escritório. Além disso, como demonstrado nos dados acima, gerará um gasto adicional que seria suficiente para manter cerca de 30 pastores distritais. Abrindo aspas aqui só para explicar melhor para você o seguinte. Essa parte do texto está dizendo que, ao levar os departamentais geram um gasto total, os departamentais das associações geram um gasto que daria para sustentar 30 pastores distritais. Trocando em miúdos, estamos falando de perda de cerca de 40 pastores que poderiam estar cuidando de ovelhas, equipando a liderança local e levando o evangelho a novos territórios. Será que não podemos fazer melhor do que isso? Bom, abrindo mais um parênteses para um comentário meu, comentário do Leandro, e eu volto lá naquela parte em que o líder lá da Conferência Geral, né, ele disse, os departamentais não vão votar contra si próprios para serem retirados do escritório. Então isso não vai acontecer. As justificativas mais comuns para a criação de novos escritórios regionais são: primeira, os membros vão sentir que a igreja está mais perto deles. Segundo, fica mais fácil administrar. Terceiro, fica mais fácil fazer a igreja crescer. A igreja, contudo, precisa de mais pastores cuidando de ovelhas, não de mais pastores nos escritórios administrativos. Os membros vão se sentir mais próximos da igreja se seu pastor estiver mais perto deles, e não pelo fato de ter uma associação mais perto de sua casa. É fato. Tem membro que nunca nem entrou nas associações. Só abrindo aqui mais um parênteses para um comentário. Tem membro que nunca nem viu uma associação. Como será visto no próximo capítulo, muito do que temos chamado de administrar, na verdade, significa microgerenciar. Microgerenciamento é um tipo de gestão em que o chefe, diretor ou gerente pratica um excessivo controle sobre sua equipe. De fato, os planos que mais consomem o tempo do pastor e da igreja são os que vêm de cima, e realmente garantir que eles sejam implementados exige um forte e contínuo microgerenciamento. O crescimento do número de membros e das entradas financeiras também não são indicadores de que estamos crescendo dentro dos padrões de qualidade da Bíblia. É preciso avaliar se estamos cumprindo a missão de fazer discípulos para o reino de Deus. Sobre o aspecto da missão mundial, eu tive o privilégio de servir como missionário por cerca de 3 anos. Nesse período, tive contato com a realidade missionária da igreja, tanto na região onde atuei, como em um nível mundial. Participei de cursos e fiz conexões com missionários de diferentes localidades. Vi muito claramente que nosso maior desafio no campo missionário é a pouca quantidade de missionários que conseguimos enviar e manter.
Nos orgulhamos muito de estarmos presentes em mais países do mundo do que qualquer outra denominação protestante. Não podemos deixar de considerar, porém, que em muitos desses lugares nossa presença é apenas simbólica. Somente a título de exemplo, tomemos o grandioso território da União Oriente Médio e Norte da África, dentro da famosa Janela 1040. Essa sede administrativa supervisiona as atividades da igreja em 20 países, nos quais habitam mais de 550 milhões de pessoas. Quantos adventistas você acha que existem em todo esse território da Janela 1040? Se seu palpite ficou ao redor de 5.000 pessoas, meus parabéns. Você provavelmente tem um bom conhecimento sobre a realidade da igreja e do próprio cristianismo naquela região. É exatamente isso. 5.000 membros de 58 congregações para mais de 500 milhões de pessoas num imenso território cuja religião predominante é o islamismo. Se você pensa que isso é pouco, aperte os cintos para o que vem a seguir. A grande maioria dos membros são pessoas de outras nacionalidades que estão ali a trabalho. Então sim, estamos em muitos países do mundo, mas em que condições? No final de 2018, a igreja tinha 628 obreiros internacionais, ou seja, missionários cujo chamado é processado e gerido pelo Departamento de Recursos Humanos para missionários da Associação Geral. Essa é considerada a primeira classe de missionários adventistas no mundo. Eles contam com toda a estrutura destinada a apoiá-los diante dos aspectos críticos do serviço internacional. Eles recebem um treinamento preparatório bastante abrangente, ministrado pelo Instituto de Missões Mundiais da Associação Geral. E são assistidos por um especialista em recursos humanos ao longo de todo o seu período de serviço. Ao retornarem ao país de origem, recebem um novo treinamento destinado a prepará-lo para os desafios de voltar para a sua própria cultura. O número de obreiros desse tipo já foi bem maior, está diminuindo com o passar dos anos. Ao mesmo tempo, há um esforço para se aumentar o número de missionários de baixo custo para a igreja, como os captados pelo Serviço Voluntário Adventista, pelo projeto Um Ano em Missão, os estudantes valdenses, os tent makers e os contratados para um período determinado. Todos esses projetos são excelentes e precisam de fato aumentar. Além de auxiliarem na missão, eles proporcionam uma experiência singular para os que participam deles, especialmente os jovens. Vale lembrar, contudo, que a maioria dos missionários enviados através deles geralmente ficam pouco tempo no campo missionário e sob condições bem limitadas. Além disso, por seu caráter mais voluntário, não necessariamente estamos falando de mão de obra especializada, como seria o caso de um obreiro interdivisão. Além de importantes agências missionárias independentes, como a AFM, que é Adventist Frontier Missions, que é o Ministério Adventista das Fronteiras, há várias iniciativas internas que buscam captar, treinar, enviar e manter missionários adventistas no mundo. A própria divisão sul-americana está na segunda edição de um projeto dessa natureza, que tem contribuído muito com a missão e, ao mesmo tempo, proporcionando uma experiência enriquecedora para seus obreiros. Tive a honra de ter sido chamado para a primeira edição desse projeto, juntamente com outros 3 pastores brasileiros. Nosso destino foi a União Oriente Médio e Norte da África, onde servimos como obreiros interdivisão. Já a segunda edição enviou 25 missionários para países da Janela 1040, porém, sob a gestão da própria divisão sul-americana. Todas essas ações representam gastos que podem ser muito elevados. Contudo, se apesar do peso da atual estrutura, uma medida de esforço foi suficiente para levantar recursos, pense em quanto mais poderíamos fazer se nos esforçássemos mais e com uma estrutura mais leve. As necessidades da missão, portanto, deveriam nos levar a buscar por todos os recursos que pudéssemos encontrar, a fim de não apenas mantê-la, mas expandi-la sem precedentes. A pandemia do Covid-19 durante o ano de 2020 tem proporcionado muitas reflexões a respeito do que é essencial para a igreja. Os templos foram fechados, fomos obrigados a nos distanciar uns dos outros, a nos adaptar a uma liturgia eletrônica. Mesmo a retomada dos cultos presenciais está sendo feita com uma série de restrições que têm
esvaziado nossos templos, tudo isso abriu um espaço para repensarmos uma série de coisas e também tem provido momentum para fazermos mudanças necessárias. O fato é que quanto mais institucionalizada a igreja for, ou seja, quanto mais posições administrativas existirem em relação ao número de pastores, menos missional o ministério será. As relações entre os obreiros, assim, inevitavelmente são levadas para um nível mais profissional, especialmente quando eles estão em níveis hierárquicos diferentes. Presidentes e administradores tendem a agir como chefes e patrões, ao passo que obreiros e demais servidores tendem a se sentir como meros empregados. Os concílios ministeriais, que deveriam servir para orientação bíblica, para discussão ministerial e motivação missional, tendem a se parecer mais com reuniões empresariais. Como resultado, o foco e os interesses dos obreiros vão sendo desviados da missão para a instituição, pois ali parece residir a chave para uma vida ministerial mais bem-sucedida e com mais significado. Assim, é mais do que natural que os ministros comecem a competir pelas posições institucionais, inclusive através da produção de resultados sintéticos e orientados para relatórios que os projetem. Em outras palavras, de vocação, o ministério torna-se uma carreira profissional diante da abundância de posições a serem galgadas. Afinal, das associações locais à associação geral, são muitas as cadeiras de destaque que fazem brilhar os olhos de muitos. Não admira que o Ministério Pastoral Adventista seja um ambiente tão árido para o cultivo de amizades profundas. Seu amigo hoje pode ser seu concorrente amanhã, e as confidências que você fez a ele podem se voltar contra você. Seu amigo hoje, só abrindo parênteses aqui, meus amigos e irmãos, isso que o pastor Tomás Amaral está escrevendo aqui nesse capítulo 7 não é brincadeira, não. Você acha que eu trabalhei na obra, eu fui funcionário da igreja durante 14 anos da minha vida, somando todas as associações que eu trabalhei, e essa parte aqui me chamou muita atenção, porque é verdade. Aqueles que você achava que eram seus amigos, não só pastores ou obreiros, mas até mesmo os funcionários, a base da pirâmide, se tornam seus concorrentes e até seus inimigos até mortais, porque muitas das vezes eles querem tomar o lugar que você conquistou por mérito. E a meritocracia dentro da instituição adventista é uma coisa quase inexistente. Conheço uma pessoa, que eu não posso citar o nome, mas que está há mais de 10 anos trabalhando na mesma associação e até hoje não se tornou obreiro. Em contrapartida, o genro de um ex-presidente que era presidente da Associação Sul Espírito Santense se tornou obreiro em menos de um ano de trabalho. O que é um obreiro e um funcionário comum? Bom, o obreiro tem benefícios muito parecidos com os benefícios de um pastor, enquanto o funcionário tem apenas a CLT. Gente, é muito triste. Bom, seu amigo hoje, amanhã pode ser seu chefe ou alguém considerado mais importante no ministério, e você poderá se decepcionar por não mais reconhecê-lo. A vida ministerial, assim, vai sendo vivida como uma estrada solitária, com amigos de verão, tanto para o pastor como para a sua família. Seria este, contudo, o ideal divino para a vida de seus ministros? A este respeito, recomendo uma leitura do capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos. Antes que seja tarde, portanto, precisamos decidir se seguimos viagem com o excesso de bagagem que nos limita e retarda, ou se, liberando todo o peso desnecessário, pisamos fundo no acelerador e sacrificamos tudo o que for necessário para cumprirmos a missão. Se o grande sinal que falta para o fim chegar é o cumprimento da missão, do que temos tanto medo? O que mais estamos esperando? É chegada a hora, irmãos. Leia antes que seja tarde. Autor Pastor Tomás Amaral, recentemente demitido da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Dele foi retirado a sua credencial de pastor e a sua vocação para o ministério pastoral na Igreja Adventista do Sétimo Dia foi cerceada por uma administração ditadora. Por escrever esse livro com alertas para que possamos refletir e pensar no que podemos fazer de melhor e diferente para o bem-estar da nossa amada Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor Tomás Amaral foi demitido. Agora diga para mim, o capítulo 7 já não começou a te deixar mais indignado do que antes? Aguarde o capítulo 8. Fortes emoções. Bom, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Eu quero mais uma vez dizer para você, inscreva-se no canal. Você que não for inscrito ainda, se você não for inscrito, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações, ok? Para que você possa saber quando um vídeo novo está chegando aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se, no link aí na descrição do vídeo, tem um link para você comprar o livro do pastor Tomás Amaral. E também ajuda aqui o canal se você puder. Com qualquer valor, o Pix aqui do canal é leandromuitolove@gmail.com. Manda uma contribuição pra gente. Muito obrigado aí. Beijos pra você e até a próxima leitura. E lembre-se, isso é muito importante. Não deixe de ler, porque é chegada a hora. Leia antes que seja tarde.